Iniciando mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia por aqui no canal SBTV. Eu me chamo Neto, vamos lá para mais um vídeo por aqui. Galera, eu quero avisar vocês que não tivemos conteúdos neste final de semana, que foi muito triste para o nosso futebol, para o Bahia, para a nossa torcida. Perdemos um tricolor de coração, que foi o Bruno Queiroz. Eu deixo aqui a minha solidariedade a amigos, familiares, pessoas próximas e que Deus conforte os corações dessas pessoas, da nação tricolor, que acolha, né, essas pessoas, porque é um momento muito difícil. É um cara que nos deixou muito jovem, nos deixou muito cedo, lutava contra um câncer. Eu acho que isso é muito triste. É um cara que eu acompanhei sempre, referência dentro e fora do clube, desde 2019, por exemplo, que ele tá no Bahia, mas antes disso já acompanhava ele, por exemplo, em outros projetos. Era muito bacana vê-lo aparecer no Bar FC, por exemplo. Era muito acompanhar a cobertura diária dele do Bahia também no Correio. Que fica aqui nossa mensagem e lembrar ele sempre positivamente. Sempre no clube me tratou muito bem em relação aos pedidos, em relação à questão do dia a dia, nas viagens. Sempre um cara cordial, um cara profissional, um cara ético. Bruno Queiroz, filho, esposo, irmão, tio, primo, sobrinho, padrinho, amigo para todas as horas. Nos deixou de forma prematura, mas que Deus conforte o coração de amigos, familiares e pessoas próximas da nação tricolor. Nem pedi lá que aqui nesse começo, né? Acho que não é adequado. Mas vamos falar sobre contratações, né? Para nossa parte do futebol feminino do Bahia, que precisa se reforçar para a próxima temporada. Afinal, é uma elevação de patamar técnico e de competitividade. E falar sobre anúncio triplo. A zagueira paraguaia Camila Barbosa e meio-campistas Mari Pires e Elo assinaram com o Esquadrão de Aço. O Tricolor tem adotado essa postura de anunciar, né? Como se fosse um pacotão de reforços, digamos assim, na parte oficial, claro, né, dos anúncios aqui das meio-campistas e também da zagueira Camila Barbosa. O Bahia precisa sim elevar o patamar técnico desse plantel para a disputa de grandes coisas nesse ano de 2025. Espero que elas possam agregar um valor importante nesse plantel. Tivemos já o final da nossa pré-temporada europeia. No dia de hoje o Bahia retornará a Salvador. E aqui eu convoco você, por exemplo, que terá disponibilidade de aparecer no aeroporto, por que não? Às 4 horas e 30 minutos. Pelo menos é o momento que está previsto para chegar o voo do Bahia no Aeroporto Internacional de Salvador. Tivemos vários profissionais do grupo acompanhando aí os trabalhos do Bahia, é claro. Tivemos aí, por exemplo, o chefe do Cadu Santoro flagrado em algumas imagens do clube. Quando chegou, se eu não me engano, o William José ou foi o Santiago Mingo. Mas o Brian Marwood, por exemplo, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City, chefe do Carlos Eduardo Santoro, esteve por lá. Outro chefe dele, o caso do Ferreira Soriano, que também acompanhou algumas atividades, né, no dia 18 de janeiro, na verdade. Desculpa, tô querendo me adiantar por aqui. De fevereiro teremos Bahia e The Strongest na Libertadores da América, tá, pessoal? Mas enfim, final de pré-temporada europeia e os jogadores do Bahia já estão a caminho aqui de Salvador. E o sócio, inclusive, sai na frente. Já estamos aí com a venda aberta aí e ingressos à venda para a estreia do Tricolor na Copa do Nordeste. O jogo teremos, muito possivelmente, a estreia do nosso elenco principal. E aí, a gente pode esperar algumas modificações, algumas mesclas. Pode esperar, porque o Bahia vem agora de uma viagem desgastante, né? São mais de 10 horas de viagem, contando Barcelona, Paris e tudo mais. Então eu acredito que deve acontecer algumas mesclas, né? Hoje já é segunda-feira, terça, quarta e quinta, deve ter mais alguns trabalhos na terça e na quarta, mas creio eu que com algumas mesclas. A gente tem, por exemplo, o Gabriel Xavier que sentiu incomodando no joelho, alguns jogadores também estão tratando suas respectivas lesões, o Deaco Borduc, enfim, David Duarte acabou sentindo também. Eu acho que isso é importante ser salientado. Eu acho que os jogadores do Bahia precisam também ter essa questão aí de atenção maior para a parte física, porque a gente não pode estourar em nenhuma hipótese. Principalmente agora. A rotatividade do elenco vai ser preponderante para o Bahia conseguir classificar contra o The Strongest e iniciar a Copa do Brasil e Brasileirão da melhor forma possível. E claro, né? Buscar ser campeão do Baiano, da Copa do Nordeste, com o que nós temos. Sampaio Correto, inclusive, aproveitou para provocar o Bahia em rede social, né? Dizendo que a estreia da Bolívia querida na próxima quinta-feira, na Fonte Nova, diante do Bahia, na querida Fonte Nova para eles, né? Pela Copa do Nordeste, que boas lembranças em busca do bicampeonato aconteceram, né? Na verdade, do primeiro título deles, né? Eles estão buscando o bicampeonato, na verdade. Brincando aqui, provocando o Bahia. Galera, só informação complementar pra vocês, tá? Esporte da Sorte rescindiu com o Esquadrão de Aço, como vocês sabem. Aposta Ganha e Bet Nacional fizeram contato ao Bahia com a intenção de estampar a sua marca Master no tricolor. Não existe negociação no momento.
De acordo com a informação do Bruno Queiroz, canal Tricolor On e do portal Tricolor Net, eu acho que ainda teremos mais outras casas de apostas sondando essa possibilidade, verificando essa possibilidade também por aqui. Além disso, teremos inversões, né, de manda. Muito possivelmente isso se enquadra nisso. Barcelona e Bahia vai ser no Barradão, além de Colo-Colo e Vitória na Fonte Nova. Esse foi o acordo do final de semana para realocar mandos de campo dos clubes de Ilhéus contra os clubes da capital no Campeonato Baiano. Os dois jogos com torcida visitante autorizada. E aí, o Futebol do Botafogo comentou aqui, informação do Cássio Cardoso, de que a inversão de mando também vai favorecer o Bahia. Mas também favorece o Vitória, claro. Na prática, no Barradão, o Bahia vai ser mandante pela primeira vez na história. Imagino que o torcedor do Vitória não gostou dessa medida. Mas o pau que bate em Chico bate em Francisco. A isonomia se quebra para os dois. Eu acho que poderia inverter, né? Coloca o jogo do Bahia na Fonte Nova mesmo. Coloca o jogo do Vitória no Barradão. Sim, vamos evitar maiores problemas. Seria legal. Mas, enfim, decisões da Federação Baiana de Futebol, juntamente com os clubes, com o aval dos clubes. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que tudo corra bem. Inclusive, eu colocaria time de base do Bahia, por exemplo, esse jogo contra o Barcelona, se eu não me engano, vai ser às vésperas da Copa Libertadores da América contra o The Strongest. Como eu falei pra vocês, Bahia de volta e com isso esperamos mais reforços nesse plantel. Um goleiro, quem sabe mais um zagueiro, quem sabe um lateral esquerdo. São talvez as 3 posições que a nação tricolor mais esteja comentando nesses últimos instantes aí do Bahia antes de voltar a Salvador. E aí, o Ceni, em entrevista à TNT Esportes, falou um pouquinho sobre o tema. Eu acho que seria interessante o Bahia trazer aí mais 2 nomes, quem sabe até 3 nomes. Observações do grupo, mas nunca, se eu disser não quero, né? Mas aí varia muito do jogador, do que eles vislumbram para o futuro. Eu vislumbro às vezes para o presente, porque eu não tenho o mesmo tempo. Eu sempre falo, sim, o grupo vai ficar aqui por anos, né? E a gente quer sempre acelerar esse processo. Como eu te falei no ano passado, a ideia de onde podia chegar e aonde nós chegamos. Apesar de um início tão bom, de tudo, nós sabíamos que não era fácil se manter durante os 8 meses. Mas são peças importantes, deve chegar ainda mais uma outra peça. Vamos aguardar para depois aí eu possa, numa próxima entrevista, falar para você. A gente está no aguardo da defesa, né? Que ainda umas peças para chegar, um zagueiro, quem sabe, que já tá... Eu acho que tá bem encaminhado, mas acho que tá bem encaminhado. Aqui foi antes do anúncio do Santiago Mingo, tá? Essa entrevista aqui deles. Mas enfim, ele fala aqui sobre um ou outro reforço, isso antes do domingo ser anunciado. Mas espero que venha aí um goleiro, espero que venha aí um lateral esquerdo, por exemplo. Acho que não vai acontecer, mas se eu tivesse que trazer, por exemplo, eu traria um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo. Enfim, levando em consideração o que a gente tem nesse momento, eu acho que um goleiro e um zagueiro seriam as duas, assim, prioridades pra compor o plantel e pro gol do Bahia. Ser titular, um goleiro titular. E olha só, o Christian Moraes colocou aqui: alvo do Bahia nessa atual janela, o zagueiro Matheus Doria tem mostrado sua versatilidade com a camisa do Atlas neste início de clausura. O técnico Pineda vem utilizando com um zagueiro pela esquerda, numa linha de 5 atrás. E ontem contra o Leão, Doria jogou de lateral esquerdo e foi bem. Então, um dos pontos que chama a atenção, o zagueiro versátil, um zagueiro com polivalência, é essa questão de jogar em outras posições, né? Hoje no futebol tudo é assim. E ainda melhor para o Futebol Grupo pro Bahia também. Como o Bahia trouxe o Santiago Mingo, não sei se vai realizar um investimento de outra magnitude para trazer um zagueiro como o Matheus Doria, por exemplo. Mas é um dos alvos que eu me interessei, acho que seria um bom jogador para poder compor o nosso elenco até brigar pela posição. Porque o Mingo é muito jovem e tudo mais, mas acho que vai assumir bem a posição de zagueiro com um esquadrão de aço, porque a gente tem o Gabriel Xavier também muito jovem ao lado dele. Mas é isso, galera. O que é que vocês acham? Comentem aí o que é que vocês acham em relação a isso, né? Se vocês trariam mais um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, eu quero saber de vocês aí. Se vocês trariam um Doria, por exemplo. É uma opinião, é uma informação pra vocês, tá? É isso, um abraço a vocês. Não peço like nesse vídeo, não é o intuito. Apenas vou retornar aqui o nosso fluxo pra essa semana passada aí. Esse final de semana triste pra gente. Empatamos, inclusive, ontem contra o Jacobina, né? Um jogo muito ruim. Enfim, fica aí que algumas peças podem ser aproveitadas para composição de elenco, para aparecer alguns momentos e minutagens. A gente pode avaliar isso em outro conteúdo por aqui, porque esse vídeo aqui mais focado no elenco principal. Beleza? Um abraço, até a próxima e bora Bahia.